Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir este nosso encontro maravilhoso que ficará gravado para você poder assistir num outro momento do seu dia. Sejam todas muito bem-vindas, gente. Eu tenho uma paixão pelo meeting, não vou mentir para vocês. Eu prefiro ver as carinhas de vocês aqui presente no rolê. Eu gosto muito de saber quem é o meu público, quem é que está me acompanhando, ver as minhas alunas que estão seguindo aqui o rolê e que continuam nesse processo de aprendizado. E agradeço demais a presença de todas vocês. Hoje nós temos um encontro especial com essa potência que é a Maristela. Ela é uma das nossas alunas estrela, ela é superstar também aqui da mentoria, e ela é terapeuta ecos, especialista em astroradiônica, que é uma outra técnica que tem aqui no rolê, e ela faz um balaio de gato lindo de morrer, e desenvolveu a sua própria forma de atender, a sua maneira de guiar esses atendimentos como terapeuta vibracional. Ela está crescendo demais, está bonito de ver, né, Mari? Seja muito bem-vinda, Estrela. A casa é sua, se apresente e bora começar esse nosso bate-papo. Bom dia, bom ver a casa cheia, experiência legal de ver assim bastante gente. Gratidão por vocês estarem aqui, né? Como a Nanda já falou, sou terapeuta, ecos, gosto muito da astroradiônica, né? Gosto muito dos astros e eu costumo unir tudo isso no meu rolê, né? Isso também acaba acontecendo com o ecos, né? Quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, assim, pessoal, né, com ecos. Eu tinha uma questão desde criança com comida. Isso veio se arrastando, né? E muitas vezes não dá muita importância. Eu tinha aquela coisa de sempre ter a necessidade de ter comida e tudo que acontecia na minha vida, acessar a comida e sempre indo para o doce e tal. Aí, um belo dia, comecei, né, a fazer o curso do Ecos e tal, e eu comecei a observar que eu tinha uma dificuldade de cozinhar. Então, a minha geladeira ela sempre estava cheia de comida, mas eu não usava essa comida. Acabava estragando e, tipo, um puta desperdício, né? E eu ficava nessa, falava, mas gente, da onde que eu fico jogando dinheiro fora, alimento fora, tanta coisa acontecendo no mundo, e eu nessa vibe, né? Aí uma colega de curso, que a gente faz bastante troca no curso, isso dá muita segurança para a gente, porque quando você vivencia a técnica, depois para você aplicar e mostrar para os outros, né? Isso traz outra vibe, né? Traz outro potencial. E aí a gente foi lá e apareceu uma bisavó. Eu não tinha muito conhecimento da minha árvore, tá? Ancestral, nada, zero na história. E aí saiu vários pactos lá e saiu uma questão com relação à guerra, à fome. E aí, durante a meditação, conforme ela foi fazendo, veio para ela assim a visão, a conexão, né? Veio no sentir dela que essa minha bisavó, ela cozinhava para muita gente, só que ela não tinha acesso a essa comida. Então ela comia escondido. E eu moro sozinha há muito tempo e eu escondo algumas coisas de mim mesma, que é muito louco isso, né? Ela fala assim, mano, como esconder de você mesmo? Tá, eu fazia isso. E quando ela foi falando, eu falei, gente, mas eu faço tudo isso. Quer dizer, eu tava honrando sem saber. Aí saiu para fazer o divórcio, fizemos o divórcio. E aí deu curiosidade da gente abrir o cone para ver o resíduo, porque quando tem a fumaça e tal, o corte, não necessariamente você precisa abrir ali o cone para ver, mas deu curiosidade. A foto do cone era um monte de migalhinha, assim, ó, como se fosse migalha de comida. Não, eu fiquei em choque. Falei assim, gente, tá explicado. Tá explicado. E aí, depois desse corte que a gente fez, claro, eu honrei essa bisavó, tentei saber mais sobre a história. E toda vez que eu vou cozinhar, eu ofereço, né, essa comida para ela.
uma forma de honrá-la e de trazer essa potência. E aí eu não tive mais essa questão de comprar um monte de comida, estoque, como se fosse faltar e não usar. Então hoje estou controlada nisso, assim, e foi coisa que me acompanha há muitos anos. E aí foi com Ecos que eu tive essa clareza e consegui passar por essa etapa, né? Forte. Deixa eu aproveitar seu gancho aqui, Mari, porque isso é muito importante. Trazer para a consciência dessas mulheres, das terapeutas, das futuras terapeutas, que muitas vezes elas se pegam com esse medo, com esse receio de será que eu vou acessar? Será que vai fazer sentido para aquele meu cliente? Será que isso aqui não é uma coisa muito louca e que eu estou viajando aqui, acreditando nesse negócio e só eu estou acreditando nisso? Mas ninguém vai acreditar, porque, gente, vamos combinar que toda vez que a gente traz uma história ecos, vocês estão vendo que todas essas histórias têm um impacto gigantesco. Todas essas histórias, elas são um soco no estômago e sempre vem aquilo que o cliente precisa, aquilo que aquela pessoa está vibrando, porque a técnica faz com que a gente entre em ressonância com a energia dessa pessoa, não tem como dar errado. Mesmo que naquele primeiro momento a pessoa olhe esse rolê e fale assim, gente, mas parece que isso aqui não tem muito a ver comigo, não. Vocês podem ter certeza que a questão de dias, às vezes é questão de horas, para o seu cliente voltar para você lá e te mandar uma mensagem e falar assim, mano do céu, lembrei aqui de um negócio que tem tudo a ver com isso. Ou então, olha, acabei de receber uma mensagem no grupo da família, a gente sempre orienta os clientes, né, quem está passando pelo processo, a vasculhar a história. E aí, normalmente, esses clientes chegam, começam a passar pelo processo, e o tal do grupo do WhatsApp da família, que todo mundo tem, né? E aí, essa pessoa vai lá e joga no grupo. Alguém tem alguma história de família, da bisavó, do avô, de não sei quem, daquele personagem que saiu na terapia, no acesso que foi realizado. E aí, gente, aquele momento ele é muito mágico, porque tudo aquilo que o cliente precisa acessar chega ali. Então, se existe uma história que ele não conhecia, é ali que ele vai conhecer. E eu sei que vocês também ficam na dúvida do tipo, mas e se eu não conheço essa pessoa? Mas e se eu nunca ouvi falar? Se eu não tenho acesso à história dessa pessoa? E aí, Nanda, como é que faz? Dentro da terapia Ecos, a Mari estava falando desse desdobramento, desse acesso que a gente faz. E a gente acessa essa história. Tanto o cliente quanto o terapeuta passam a ser protagonistas dessa história. Então, a gente trabalha com o corpo astral. No momento da meditação, lá na terapia Ecos, a gente faz desdobramento astral e a gente acessa os registros akáshicos. Então, a gente assiste de novo a situação que foi vivida por aquela pessoa. Nós vamos estar presentes naquele lugar. Eu recebi depoimento de vocês através dessa meditação que eu coloquei de acessar o Ancestral Guia, que algumas de vocês foram para lugares que vocês não conhecem e que vocês não entenderam. Então, uma cabana, uma casa no interior, um lugar diferente daquilo que você estava até esperando aparecer, e essa meditação, ela faz com que você faça um desdobramento também. Então, a gente assiste. Tanto o terapeuta quanto o cliente vão ter insights, vão ter intuições, vão despertar suas habilidades extrasensoriais, suas habilidades psíquicas nesse momento. Fazendo o quê? Ouvindo, sentindo, vendo, percebendo a situação.
Às vezes a gente chega a sentir uma dor pontual no nosso corpo na hora desse acesso. Essa dor não é tua. Você está sentindo ali na hora uma pontada aqui no meu rim, meu tornozelo começou a formigar. E aí, quando você vai finalizando, essa dor passa e você relata isso para o seu cliente, e o cliente normalmente traz, realmente. O meu pai tinha um problema renal. Verdade, a minha avó, ela mancava da perna direita. E aí, isso mostra para a gente o quão fino é esse acesso que a gente faz, né, Mari? Sim. E depois desse atendimento, eu comecei a descobrir muito da história dos meus ancestrais, né? Meu pai é um cara muito fechadão, né? Ele não fala. E um dia eu liguei para ele, na verdade liguei para minha mãe, porque ele nem atender telefone atende, né? E aí falei que queria falar com ele e, meu, ele começou a contar a história de vida dele, que estava relacionado com esse atendimento, porque foi minha bisavó por parte paterna. Então ele veio me trazer várias histórias, até questão assim dessa coisa de empreender, né? Que meu pai desde de novinho assim trabalhava na coisa de café e aí ele ficava pegando os grãos, guardava, juntava uma quantidade, aí ele punha lá no pilão e ia vender para ele ter o dinheiro dele. Então quando ele me contou essa história, cara, isso para mim trouxe uma força de colocar o meu servir assim no mundo, que eu já vinha nessa, mas sabe quando te dá aquele gás, que fala, nossa, é daí que vem essa força, é daí que vem essa vontade de fazer diferente, de repente não querer estar num CLT, de alguém estar mandando ali, de você fazer a sua própria jornada, né? E com pacientes também. É muito interessante para mim o Ecos, porque é difícil assim eu fechar uma coisa que é o atendimento com o Ecos. Não. Os meus outros atendimentos me levam para o Ecos. Uma coisa que eu faço que me leva muito para o Ecos é o divórcio energético. Porque às vezes a pessoa vem, quer fazer aquele divórcio, a gente faz, explica e tal, toda a potência, que é um divórcio energético, só que aí às vezes ela fala assim, não, mas isso se repete na minha vida. Mas isso não para de se repetir. Fala, tá, e aí tem um padrão, só das sua mãe, suas tias e sobrinha, enfim, na família, como que é? Ah, e se repete. Aí você vai lá na hora do divórcio, né? Principalmente para quem tem a mesa, que trabalha com o oráculo, sai lá um acordo. Então você já leva para o ex. Então a pessoa, além de fazer um divórcio, ela vai entrar numa terapia que vai fazer com que ela realmente ali transforme a vida dela. Não, não tenho o que falar, o negócio ele é muito rápido. Eu fiz muita constelação e nunca descobri determinadas coisas. E com ecos, simplesmente resolve, porque vem à tona. Claro que é uma visita, às vezes, em lugares que não é confortável. É doloroso, traz processo, às vezes a gente demora para entender. Aí fica acontecendo algumas coisas no dia e fala, nossa, mas não estou entendendo. Aí até cair a ficha, né? Porque tudo está conectado. Então, é assim, é uma terapia, ela é única, né? Tem que passar pela experiência, tem que viver essa emoção. E às vezes a gente tem medo, né? Acha que, tipo, não vai dar conta. Ah, não, mas aí eu vou acessar o campo, vou fazer meditação, vou sentir o que o paciente está sentindo. Ah, não, mas e aí eu vou carregar esse fardo do... Não, mas não é. É naquele momento aquela conexão. Acabou ali, acabou. Você não tem mais isso, né? Esses sintomas que você sente ali durante a hora é para você realmente poder se conectar com o seu paciente, né? Com a sua consulente, para que você possa guiar ele da melhor forma. E a gente é instrumento. Claro, tem que ter nossas proteções, fazer o que a gente já, como terapeuta, está acostumado. E para quem está chegando no rolê e tal, vai aprendendo isso, né? E, meu, é muito legal. É poderoso. É até difícil demais falar do ex, porque cada atendimento é uma transformação diferente. Você chega em coisas assim que você fala, nossa, como assim? É muito legal. É muito legal. E eu sempre gosto de trazer o divórcio energético para vocês como essa ferramenta, meio que uma porta de entrada. Dentro da terapia Ecos, vocês vão conhecer uma órbita para você trabalhar como terapeuta. Então, não é uma coisa solta.
quando eu comecei esses meus estudos e entrei na terapia e tudo mais, a coisa ela era meio descambada. Por quê? O nosso boom inicial aí da terapia vibracional, da terapia integrativa, ela foi por conta do pandemônio, né? E foi um momento onde todo mundo colocava as coisas no mundo do jeito que vinha. Então, assim, é curso de radiestesia, taca o pau lá no curso de radiestesia, ensina o povo a mexer com o pêndulo, depois a gente vê o que faz. E aí a gente não tinha uma sistemática de continuidade na maior parte das terapias que a gente acessava. Ficava muita ponta solta. As terapeutas que começaram a ressoar com as terapias vibracionais, que começaram a buscar esse conhecimento e sempre buscando primeiro para si e depois para levar para o mundo, isso é a coisa mais normal do mundo, acontece mesmo quando a gente sente essa potência da terapia e a gente entende que é nossa missão levar esse servir para o mundo. A gente quer trabalhar com isso também. Então, a gente vai se especializar naquela terapia que a gente conheceu. A grande questão é que muitas terapeutas se perderam no caminho, infelizmente, porque elas não souberam sustentar essa sua empreitada. Porque nós não somos apenas terapeutas vibracionais, nós nos tornamos empresárias a partir desse momento em que você vai lá e cria o seu negócio, se assume como essa terapeuta e, obviamente, que você quer fazer esse negócio crescer para que você gere renda suficiente para você manter as suas contas em casa, porque senão não faz sentido você pensar numa transição de carreira. Como é que eu vou largar um trabalho que eu recebo lá, todo dia 5 cai na minha conta direitinho, 4 mil reais, 3 mil reais, e aí eu vou virar terapeuta sem conseguir fazer essa quantidade de dinheiro, sem ter segurança, sem ter previsibilidade. E aí nós tivemos aí um tanto de terapeutas que fizeram cursos, que estudaram, que se especializaram, mas que não souberam sustentar o negócio. E aí, quando a gente vem para a terapia Ecos, e eu queria muito que essa terapia, o meu maior desejo é que essa terapia cresça e alcance o mundo inteiro, que as pessoas conheçam essa metodologia e possam ajudar tantas pessoas e tantas famílias com isso. Só que eu precisava fazer isso ter uma estrutura que te auxiliasse a entregar esse produto. Então, o seu cliente ele precisa chegar através de uma portinha, porque ele vai querer dar uma espiadinha primeiro naquilo que você faz. Então, a gente não começa no batidão da terapia Ecos. A gente não traz essa terapia primeiro para esse cliente. Muitos deles vão chegar procurando a terapia Ecos, sim, mas porque eles já estão nesse processo do namoro com você. Eles já estão vendo ali o que você fala no seu perfil, como você apresenta tudo isso. Só que a maior parte dos clientes vai querer provar, de alguma maneira, essa terapia que você faz. O divórcio energético, ele é a nossa portinha de entrada. O divórcio energético, ele abre possibilidades de atendimento. É onde você consegue olhar e falar, opa, peraí, como a Mari falou, aqui tem um padrão de família. Então, a gente precisa ir mais profundo, porque não adianta quebrar só aqui, ele vai voltar. Você vai quebrar, você vai tomar consciência, mas aquela energia lá do seu bisavô, da sua bisavó, vai continuar forte ali no campo e ela é mais forte do que a sua consciência. Porque ela vai pegar o seu inconsciente, vai te sacudir, você vai cometer as mesmas coisas, os mesmos erros, entrar nas mesmas situações. E é aí que entra essa terapia para romper lá atrás, para quebrar coisas que aconteceram há gerações atrás. Então, a gente rompe lá na raiz, para que isso não continue se repetindo. Então, vocês aprendem uma órbita de produtos dentro da terapia Ecos. Vocês aprendem coisas dentro da terapia que vai te auxiliar a se manter forte, a sustentar esse negócio,
a ter certeza que você vai ter valores de atendimentos diferentes para acessar públicos com poder aquisitivo diferente. Vai ter aquela pessoa que vai chegar até você já desejando a terapia Ecos, mas ela vai falar para você: meu, 369 não dá. Eu não consigo pagar esse valor agora. Tem alguma coisa que a gente pode fazer antes desse atendimento? Até que eu consiga ter esse dinheiro? Tem um divórcio energético. Vai lá e faz um divórcio energético por R$ 99. Faz dele a sua portinha de entrada para você começar a acessar esses clientes, para essas pessoas começarem a interagir com você. E você vai criando esse relacionamento com essas pessoas. Ô Mari, eu queria que você contasse um pouquinho para essas mulheres todas aqui sobre o material de suporte que vocês recebem dentro da terapia Ecos, porque eu falar é uma coisa, a terapeuta que já se formou é uma coisa completamente diferente. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse material. Peraí que nós estamos com um problema técnico aqui, ó. Tá muito barulho para vocês? Não. Não? Ah, então tá. Tem um caminhão parado bem na porta de casa. Então, o material ele é muito completo, né? Ele é muito detalhado, e é até interessante, porque quando você vai fazer uma jornada, vai fazer um atendimento com o Ecos, e você manda esse workbook para o paciente, ele fala assim, nossa, mas quanta coisa, né? Tão detalhado, eu não sei nada. Primeira coisa não sei nada sobre a história da minha família. Falando, calma, que vai vir. Procura, pergunta para a mãe, pergunta para o papai se puder, se abre para acessar, né? Para receber essas informações. É muito completinho, é passo a passo. Você vai guiando ele ali, passando aos poucos, né? As etapas, é muito completo. E outra coisa que é legal também, não só do paciente, né? O material que vem para a gente usar. Porque tá um negócio que é chato, vamos falar a verdade, né? E é difícil fazer postagem às vezes, é desafiador, às vezes a coisa não fica do jeito que você quer. E quando você tem esse suporte de algo que já está pronto, você só vai fazer algumas modificações e colocar a sua energia, colocar a sua carinha, é muito mais fácil, né? Então, é um suporte que a gente tem muito, muito legal. Uma coisa também que eu gosto, falando agora da Ecos, né, da mesa, a gente tem várias terapias, né? Então, acredito que vocês também trabalham com várias coisas, mas é interessante como o Ecos, né, principalmente a mesa, enfim, você ter acesso a essa jornada, a quem te traz poder para você manifestar tal coisa, a energia do pai, do avô, para te levar, né? Porque às vezes a gente tem medo na nossa jornada, né? Eu mesmo, para estar aqui, aconteceram várias coisas. E aí eu acessei isso, sabe, para trazer essa força. Porque às vezes vem uns medos, vem umas coisas assim que você fala, nossa, mas tá vindo da onde? Aí você para ali, você faz um atendimento, um autoatendimento, né? Com a mesa, ou acessa um ancestral seu que vai te dar aquela força, você vai para o que você tem que resolver, ou para aquilo que você quer colocar no mundo, que seja, sei lá, tem que enfrentar uma audiência, vai fazer uma apresentação, qualquer coisa, você traz aquela força, você chega com uma energia totalmente diferente, porque você não está sozinho, né? Você já trouxe aquela força do seu ancestral. Então é muito bacana, é uma ferramenta que ela, para você se cuidar, está ali na sua mão. Deu um trelelê, teve um momento na minha jornada que eu cansei. Falei, quer saber? Não vou fazer mais nada. Coisa de Instagram, de não sei o quê. Não vai? Não sai lá do 2 seguidores? Deixa para lá isso aí. E aí eu falei, vou fazer uma mesa para ver o que está travando. E aí eu vi o acordo que tinha, acordo de escassez, acordo de pobreza, acordo que vocês nem imaginam. E aí eu fiz os rompimentos, e isso me deu aquele gás, sabe? Lógico, é processo, tem que querer olhar, né? Não é assim, né? Mágica. A gente vai galgando, mas é legal você ter uma ferramenta que te traz essa clareza, que está ali na sua mão. Então, é muito bacana. Eu sou apaixonada pelo X e agora eu estou tendo até uma conexão. Eu gosto muito das medicinas da floresta, então acabo fazendo uma conexão com elas durante a meditação, é o meu toque especial que eu dou para o X. E eu estou me conectando com um instrumento ancestral, tá até para chegar, que chama Undu. Eu tive um sonho, que a gente começa a sonhar, viu? Quem não sonha e não lembra,
vai lembrar. Eu tive uma conexão com esse instrumento em sonho. Eu estava fazendo um atendimento, e assim, era uma galera, né? E esse instrumento era o que fazia a conexão com a árvore ancestral, porque ele é um instrumento muito sutil, é um barulho como se fosse um sopro, ele é muito suave. E aí eu acordei, falei, nossa, né, que interessante. Já conheci esse instrumento, mas nunca tinha me conectado. Aí fui mexer no Instagram depois de um tempo, pá, um anúncio de um cara que fazia o instrumento personalizado. Falei, tá de sacanagem, né? Aí as coisas elas vão se conectando. Às vezes a gente falando assim parece até que é muito tipo, uau, mas é exatamente isso. As coisas vão chegando tudo no seu tempo. Quando você se coloca à disposição da terapia Ecos, eu falo muito dessa história da própria força da terapia, né? As 3 primeiras turmas que foram formadas aqui, elas foram formadas numa força do Ecos depressa. Foi uma loucura na minha vida, gente. Minha vida virou de ponta cabeça por causa dessa terapia Ecos. Eu vou contar ela mais detalhada na aula de hoje para vocês. E aí, as próximas turmas que vieram, eu comecei a sentir muito forte no meu coração que elas precisavam ser ancoradas nos elementos dos nossos ancestrais. E aí, a Mari trouxe aqui essa coisa de ancorar a energia de um ancestral com uma coisa que você está precisando. Do que ela está falando, Nanda? Que parada doida é essa? Ela está falando da jornada dos ancestrais. Esses 14 ancestrais, cada um deles tem um arquétipo da natureza. Então, a gente tem, por exemplo, a avó materna, que é representada pelo mar, a avó paterna, que é representada pelo um lago de águas profundas e escuras. A gente vai encontrar o avô com essa posição solar, o avô paterno, a gente vai encontrar bisavós e bisavós aí conectados com tudo que vocês puderem imaginar, arco-íris, vulcão, montanha, caverna, tudo que vocês puderem imaginar de natureza. Nós temos aí uma bisavó que é a rainha dos animais. Enfim, nós temos toda essa conexão. E cada um desses ancestrais despertam na gente determinadas virtudes. Então, a gente vai ter aquele ancestral que vai despertar coragem, vai ter aquele ancestral que vai despertar o nosso chakra laríngeo e vai fazer com que a gente tenha mais facilidade em se comunicar, né? A gente tem o avô da diplomacia, que vai ajudar a gente a resolver situações, as saias justas que a gente entra aí na nossa vida. A gente vai ter a avó da fertilidade. Enfim, nós temos virtudes para serem acessadas, para que a gente consiga ressoar com essas pessoas todas, né? E trazer essa virtude que ela já está em você. Todas essas virtudes já estão no seu corpo vibracional, no seu campo astral, já estão no seu DNA, porque cada um deles traz isso para você. O que acontece é que a gente silencia os nossos próprios traumas, os nossos próprios medos. A nossa vida faz a gente ir lá e calar por diversos motivos, traumas, situações que a gente passa, essas virtudes, mas elas estão lá. E aí, quando você faz esse acesso e chama essa força do seu bisavô paterno, da sua bisavó materpaterna, da sua avó materna, você consegue estimular essa virtude, não é nem desbloquear, é acordar desse silêncio que essa virtude estava. E, cara, isso tem uma força assustadora. Você sente o seu corpo vibrar quando você faz um acesso e você acende de novo essa chama. E aí, eu estava numa outra parte do assunto, mas me perdi, mas eu já vou me achar. O que eu quero trazer para vocês é que é uma gama, é uma quantidade de coisas que podem ser feitas através da ancestralidade. Ela é uma ferramenta tão profunda, tão complexa, que ela não é uma ferramenta de um único atendimento.
ela é uma ferramenta para você fidelizar o seu cliente, para você fazer o seu cliente compreender que ele vai entrar em um processo com você, um processo de autoconhecimento, um processo de conexão com esses ancestrais, um processo de desenvolvimento pessoal, espiritual, e que esse processo ele leva tempo e ele acontece em etapas. Então, eu tenho clientes aqui que seguem fazendo terapia ecos comigo cada 3 meses. Então, esses clientes, eles retornam porque eles sabem que é um processo. E eu ensino vocês a educar o seu público. Dentro da terapia Ecos, vocês aprendem marketing. Quando a Mari traz, olha, você vai ter lá um post para você modelar, para você copiar e colocar a sua essência, ela está falando do nosso banco de posts. Porque você, como terapeuta, tem dificuldade de criar material de marketing. Você, como terapeuta, tem dificuldade de criar um post, de desenvolver oratória, de desenvolver narrativa, porque você foi estudar terapia, você não foi estudar marketing. E como é que você, como terapeuta, entra na terapia Ecos e entrega isso para o mundo se você não consegue comunicar o seu marketing? Então, vai a Nanda, olha para essa situação e fala: tem que ter alguma coisa aqui para auxiliar essa terapeuta, para ela não ficar frustrada e desistir no meio do caminho. Porque quando essa terapia foi canalizada, a mensagem foi clara: isso aqui é a sua missão de vida, e isso aqui precisa permear o mundo. Eu, né? Quem sou eu na fila do pão, gente? De verdade. Eu lembro dessa mensagem chegando para mim com o coração apertado, porque não é nem. Eu sei que a fonte capacita, mas parece que é uma coisa tão grande, né? E eu sou tão pequena. E ainda assim, eu olho para todo esse processo e falo: beleza, então o negócio é eu fazer tudo o que eu puder, é eu dar o meu máximo, é eu colocar essa minha potência no volume maior, é eu acessar essa galera toda da minha família para ancorar essa energia, para ter essa coragem, para ter esse impulso e fazer o que dá, gente. Eu faço o meu melhor. E aí, dentro do meu melhor, eu consegui criar uma metodologia para que vocês consigam ser multiplicadoras dessa mensagem, para que vocês consigam fazer esse trabalho, executar esse trabalho com facilidade. Então, vocês vão ter acesso a um banco de posts para terapia Ecos, que você copia, dá cor, bota a tua foto, mas aquela estrutura do post, ela está pronta para você acessar os seus clientes e você coloca no seu perfil. Não tinha como eu fazer uma coisa mais fácil para vocês trabalharem com marketing. E é óbvio que essa estrutura toda, ela é temporária, vamos dizer assim, porque você vai pegando jeito, você vai entendendo como é que faz aquilo. Cada vez você vai colocando mais da sua energia, e daqui a pouco você está criando seus próprios posts, com as suas próprias ideias, com a sua visão da terapia Ecos e da ancestralidade. E aí sim você vai ter força e coragem para continuar sua caminhada sozinha. Mas eu trago esse gás, esse fogo para vocês de cara. E aí veio essa primeira turma por conta dos arquétipos, né? A nossa quarta turma Ecos, ela foi a turma Águas. E hoje eu tive um insight muito grande e muito louco em relação a isso, né? A turma Águas, ela traz a abundância, ela traz o fluir, ela traz para a gente essa energia das mulheres da família, principalmente, da avó materna e da avó paterna. Essa quinta turma, que eu vou abrir matrículas hoje à noite, ela é a turma Terra. Ela vem numa potência de bisavó. Ela vem na potência da rainha dos minerais. Ela vem com essa força de nutrir o seu cliente.
Então, vocês que se tornarão terapeutas ecos da turma Terra, vocês serão toda a potência do Ecos, mas o que vai ressaltar em vocês é ser essa terra nutridora, é ser essa estrutura, é auxiliar a reestruturar a vida dos seus clientes, a trazer a estabilidade. E nós estamos aonde? Dentro da astrologia, Maristela, conta para todo mundo. Entramos Lua em quem? nova. Lua nova em Em touro, né? Lua nova em touro. Touro. Tá tudo conectado, gente. Turma de pés no chão, com firmeza. O touro, o signo de touro, ele traz essa vibração da estabilidade e, ó, da prosperidade através da estabilidade. Cara, então tá vindo uma força de terra para vocês. A terra é aquela que a gente molda. Lembra o barro que foi moldado que gerou a vida? Sem a terra nutridora, nós não temos os alimentos. Sem uma terra firme, a gente não tem firmeza. Cara, a terra é um elemento sensacional. E ele está trazendo tudo isso aí para impregnar a vida de vocês, para impregnar a essência de vocês com essa estabilidade, com essas questões financeiras de continuidade. E eu achei importante trazer isso para vocês, para que vocês saibam aonde vocês estão entrando, porque vocês entram numa egrégora. Essa egrégora toda vai estar vibrando no elemento terra. E aí eu sinto muito forte que essa terra vai tremer, que vai ser uma turma que vai vir com uma força de reestruturar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas vão precisar se reestruturar? Quantas pessoas vão precisar reestabelecer e se estabilizar novamente? Essa vai ser uma turma que vai vir com essa força, com essa egrégora, e essa força, ela cresce, e ela se dispersa, e ela vai para onde ela precisa ir. Mari, quer trazer mais alguma coisa, meu amor? Só mais um aspecto que está rolando hoje, tá? Para vocês aproveitarem. Urano e Júpiter também tá na área, né? Então, o Júpiter traz essa coisa do crescimento, do sucesso, da estabilidade também. E o Urano, da inovação. Corta o que não serve, né? Quebra padrões. Então, aproveitem, porque, ó, é uma ancoragem forte. Forte. Eu gosto muito de trazer essa visão para vocês de que está tudo conectado. Tá, sim. Tá? Nós somos um. Essa energia do céu reflete na gente aqui, tal em cima como embaixo, né? E todos esses movimentos que nós estamos fazendo, ele vai crescer, ele vai reverberar, ele vai atingir mais pessoas, ele vai para mais lugares. E eu tenho certeza que vai sair uma turma aqui muito forte, muito estável, e que vai me auxiliar nesse processo de estruturar cada vez mais esse curso, essa terapia, para fazer com que eu consiga atingir esse objetivo de levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Mari, agradeço de coração. Muito obrigada por trazer essa sua energia boa, por trazer a sua experiência, por trazer essa sua visão como terapeuta ecos. Eu não teria outra forma de trazer para vocês, mulheres que estão aqui, essas experiências. Lu, pode falar, meu amor. Foi sem querer. Vai sem querer? Deixa eu só dar uma olhadinha se vocês deixaram perguntas aqui, para não passar batido. Ó, teve muita gente falando aqui do signo de touro. Todo mundo tem touro no mapa, tá, gente? No mapa natal. Em algum signo, todo mundo tem todos os signos, né? Desculpa, em algum planeta do seu mapa natal, você vai encontrar aí seu signo de touro.
Miriam, a live vai ficar gravada e disponível para vocês lá no YouTube. Nós vamos deixar salvo lá. Sim, vai ajudar em vícios. É muito, muito legal vocês saberem que vocês passam pelo processo do autoatendimento terapia Ecos. Então, você não precisa necessariamente de uma outra terapeuta fazendo o seu atendimento. Vocês fazem trocas durante o período de treinamento da terapia Ecos, para que vocês tenham essa experiência, isso é extremamente importante, mas vocês aprendem sim a fazer o seu autoatendimento, e ele é essencial, tá? De tempo em tempo, a gente vai lá, faz um autoatendimento para que nós possamos ir fazendo os ajustes da nossa própria vida. Miriam, você perdeu a senha, nós não podemos passar as senhas, apenas para as alunas que assistiram, mas mesmo assim você pode continuar assistindo às aulas para você ter todo esse aprendizado aqui. Muitas pessoas com repetição, galera que fez meditação, a Fernanda falando aqui, ó, fiz a meditação e me deu dores na coxa muito forte, depois passou e até agora não tive nada. É o momento do acesso, gente, para o nosso cliente vai ser a mesma coisa. Ali na hora a gente vai sentir, a gente vai ter a percepção, às vezes a pontada de dor é dolorosa mesmo, sabe? De você fazer um ai, mas isso passa assim, ó, como se nada tivesse acontecido. Você até fica pensando, gente, isso deve ser coisa da minha cabeça. Isso aqui tá muito estranho, tá muito esquisito. É normal as alunas virem me mandar mensagem depois e falar, Nanda, aconteceu isso aqui, ó. Será que é comigo? Não, não é com você. Tudo que acontece durante o acesso não é do seu corpo, não é coisa da sua cabeça, são acessos que você tem realmente do campo da outra pessoa. Lu, você quer falar alguma coisa? Meu amor, você tá com a mãozinha levantada? Lu Pereira. Não, foi sem querer? Beleza. Meus amores, por enquanto é isso. Agradeço a todos vocês. Vamos fazer o nosso bumerangue? Vocês querem abrir as janelinhas aí para eu poder fazer aquele lindo, maravilhoso? Vamos lá. Bumerangue, lindo, maravilhoso e belo. Ai, quantos rostinhos. Gosto tanto de ver a carinha de vocês. É tão ruim ficar eu sozinha e só as letrinhas subindo ali do lado, gente. 3, 2, sorrisos! Deixa eu ver se foi, porque de vez em quando dá uns pau, né? A Mari que o diga. Foi. Amores, gratidão. Nossa aula hoje, como vocês já sabem, vai acontecer lá no YouTube às 7 horas da noite. Hoje eu vou pedir para que vocês tragam esse material que eu enviei para vocês, aquela apostila, para que vocês façam o acompanhamento, as anotações. Hoje é a técnica. Eu vou entregar para vocês a técnica do divórcio energético. E ela é uma técnica de muita responsabilidade, tá? Lu, eu sei que você colocou aqui que você vai estar viajando, tá tudo certo. Não esquece depois de bater aquela meta para ficar gravado. Ontem eu só consegui liberar essa aula, já era quase 11 horas da noite. Gente, vocês precisam acelerar esse processo para vocês me ajudarem a dormir cedo, pelo amor de Deus, gente. Tive que ficar acordada até 11 horas. Eu sou a pessoa que dorme às 9. Mas foi muito bom. Vocês conseguiram desbloquear essa aula, desbloquearam o presente. Está liberado lá o link para vocês assistirem essa aula de como começar a conectar com esse cliente, para você colocar o divórcio energético para jogo. Então, aproveitem, façam suas anotações nesse material, é para isso que ele serve. E a gente se encontra às 7 horas da noite, ó. Beijocas para vocês. Obrigada, Mari, arrasou. Te amo. Também.